Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Do ok por aí? As citações dos pais da igreja derrubaram a autoridade apostólica. Nós podemos perceber que no início dos escritos dos evangelhos, no início da era cristã, não houve nenhuma intenção de escrever nada, porque já tinha o Antigo Testamento como escritura divina e seria uma afronta aos judeus escrever um outro livro e dizer que esse livro também era um instrumento sagrado. Por isso Jesus em nenhum momento ele menciona a necessidade de escrever algo sobre ele ou um Novo Testamento ou escolher 27 livros como sagrados. Isso veio depois, com o passar do tempo, se escreveu muito sobre Jesus, muitos evangelhos, muitos escritos, e isso começou a confundir a fé dos cristãos. E essa confusão toda fez com que as autoridades da igreja tomassem uma atitude de escolher alguns livros que eles poderiam identificar como livros inspirados. Então tinha o Pastor de Hermas, tinha o Apocalipse de Pedro, tinha o Atos de Tomé, Atos de João, Atos de Mateus, Atos de André, Atos de Barnabé, Atos de Filipe, Atos de Paulo e Tecla, Evangelho dos Egípcios, existia o Evangelho de Tomé, o Evangelho dos Hebreus. Então, muitos livros existiam além daqueles 27 que nós conhecemos. O que aconteceu? A igreja se sentiu pressionada, principalmente quando Marcião, que era um cristão fervoroso, começou a fazer uma coleção de livros, dos livros sagrados, e formar uma escritura. E isso fez com que os padres da igreja pensassem e refletissem sobre isso. Ué, tem alguém aí tentando dizer quais são os livros que são inspirados. E a igreja então entendeu que ela deveria tomar uma posição, e essa posição foi: para ser um livro sagrado, esse livro deve ter uma autoridade apostólica, vir de algum apóstolo ou um seguidor dos apóstolos ou discípulo do apóstolo. Só que nós percebemos que os pais da igreja iniciaram conversa, o diálogo, dizendo que para o livro ser sagrado precisaria ser um livro que passou pela testemunha ocular dos apóstolos, por isso um discípulo de algum apóstolo. Mas só que depois isso foi deixado de lado e não mais se identificou os livros como sagrados, aqueles que foram reconhecidos como escritos ou inspirados por um apóstolo ou por um discípulo. Começou-se a se dizer que o livro poderia ser sagrado se ele fosse citado por um pai da igreja, como Clemente de Roma, Inácio, Policarpo, Justino Mártir e os outros. Então, em outras palavras, se o texto dos apóstolos era santo, inerrante, inspirado e tudo mais, por que razão mudaram a ideia? Não precisava mais ser textos que tinham lá o testemunho ocular de um apóstolo. Bastava um pai da igreja citar esse livro, ele poderia se tornar um livro sagrado, um livro inspirado. Orígenes, ele desconhece qualquer princípio de apostolicidade como um meio de se chegar a uma seleção correta dos livros inspirados. Ele não menciona isso. Eusébio de Cesareia já não utiliza a autoridade apostólica, mas sim a citação dos primeiros padres da igreja. Vamos ver o que ele diz. A única epístola de Pedro denominada de primeira é reconhecida como verdadeira, e os anciãos antigos usaram livremente em seus próprios escritos como um trabalho indiscutível. Mas nós aprendemos que a sua segunda epístola existente não pertenceu ao cânone, ainda que se revelasse útil para muitos. Ela tem sido utilizada com as outras passagens. O Atos de Pedro, no entanto, o evangelho que leva o seu nome, e a pregação do Apocalipse, como são chamados, sabemos que não tem sido
universalmente aceito, porque nenhum escritor eclesiástico antigo ou moderno fizeram uso. Mas, no curso da minha história, serei cuidadoso para mostrar, além da sucessão oficial, que os escritores eclesiásticos de vez em quando faziam uso de obras disputadas para o cânon e aceitaram esses escritos. 14 epístolas de Paulo são bem conhecidas e indiscutível. Não é, de fato, direito de ignorar o fato de que alguns rejeitaram a Epístola aos Hebreus, dizendo que é contestada pela Igreja de Roma, com o fundamento de que não foi escrita por Paulo. Mas o que se tem dito sobre essa epístola por aqueles que viveram antes do nosso tempo, citarei no lugar apropriado. No que diz respeito ao chamado Atos de Paulo, eu não encontrei-o entre os escritos indiscutíveis. Portanto, o próprio Eusébio de Cesareia deixa claro para nós que ele não utiliza a autoridade, a apostolicidade, o princípio da apostolicidade para que a escritura seja canônica, mas sim ele utiliza os textos que são universalmente aceitos por um escritor eclesiástico, ele entende que seria um texto inspirado. Jerônimo, depois da citação dos pais da igreja, Jerônimo e Agostinho exerceram uma influência muito forte na solução dos cânonos da Igreja Latina. Jerônimo, embora tivesse suas próprias opiniões dos livros que ele entendeu que eram os livros que deveriam estar no Novo Testamento ou não, ele sabia que não tinha mais o que fazer, que ele não ia conseguir mais modificar o cânon que já estava estabelecido. Então, Jerônimo era um dos principais constituintes, estabeleceu o cânon da Igreja ocidental e foi muito influenciado pelo fato de que certos livros sempre foram e atualmente são reconhecidos pela Igreja do Oriente como livros verdadeiros. Por isso ele não fez nada. Sobre o livro dos Hebreus ele diz: isso deve ser dito para o nosso povo, que a epístola intitulada para os Hebreus é aceito como do apóstolo Paulo, não só pela Igreja do Oriente, mas por todos os escritores da Igreja da língua grega de épocas anteriores, embora muitos julgam que seja de Barnabé ou de Clemente. Então, se era usado pelas igrejas do Oriente, era sagrado. Não mais o princípio da apostolicidade para se tornar sagrado. Agostinho fez algumas declarações sobre o livro dos Hebreus. Ele diz assim: eu sou movido sim pelo prestígio das igrejas orientais, para incluir esta carta também entre os escritos canônicos, mas ele tinha dúvidas sobre a autoria desse texto. Você veja bem como foi que se fez a canonicidade dos textos. Bom, então no final do quarto século, o cânon do Novo Testamento já estava fixado e formado, e só foi retificado a votação de que seria aqueles livros no Concílio de Hipona e de Cartago, no final do século IV. Esses 27 livros foram tidos como divinas escrituras e os outros foram excluídos da igreja, não poderia ser mais lidos na igreja. A primeira definição do cânon foi universalmente realizado na África, 393 em Hipona e 397 em Cartago, na presença de Agostinho, que exerceu aí uma influência sobre as questões teológicas do seu tempo. A igreja já tinha formado aí a ideia dos evangelhos, dos 4 evangelhos, dos 27 livros, era unânime, não tinha mais o que fazer. Só fizeram o quê? Endossaram o que havia se tornado um consenso na igreja do Ocidente e da maior parte do leste. Bom, a versão mais antiga do cânon do Novo Testamento ocorreu até 367, quando o bispo Atanásio de Alexandria, em sua carta de Páscoa, propôs uma lista que ainda hoje é reconhecida como o cânon dos 27 livros. Embora tenha tido grandes debates em vários séculos,
até se chegar ao cânon de Atanásio como um cânon verdadeiro. Na carta que ele escreveu, ele usou a palavra canonizado, então significando que esses livros foram ratificados como inspirados. No fechamento do cânon, da relação dos livros que fariam parte do Novo Testamento, se torna algo arbitrário por parte dos pais da igreja em suas individualidades. O que se forma como Novo Testamento é ainda mais e nada menos do que o que cada um selecionava como normativo para a sua igreja. Nem todos os responsáveis concordavam entre si sobre os livros que gerariam o Novo Testamento hoje. Então havia muita discordância sobre o Novo Testamento que foi ratificado no século IV. Muitos bispos não aceitaram aqueles livros e muitos bispos achavam que outros livros deveriam estar no cânon. E por isso, em suas igrejas, eles faziam uso dos livros apócrifos, mesmo que não fossem eleitos como canonizados. Cada um fazia uso dos 27 livros e dos seus que gostava mais, que não foram canonizados. Um grande abraço. Tchau. Que confusão esse negócio de formar o cânon. Cadê o Espírito Santo? Cadê a inspiração? Grande abraço. Tchau.